terceira série, bom dia. Vamos iniciando mais uma semana de aulas, tá? Já estamos no nosso revisional número 1, na nossa apostila nova. Semana passada nós relembramos um pouquinho o que é método científico, as diferenças entre as grandezas, né? O que são grandezas fundamentais e derivadas, o que são grandezas escalares e vetoriais. E agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre notação científica. Então, para que serve a notação científica? A notação científica, na verdade, é uma parte da matemática, porque são as regras de potenciação, né, de potências de base 10, mas ela é muito utilizada na física, na química, né, nessas áreas, porque a gente trabalha com valores muito grandes ou muito pequenos, né, como velocidade da luz, a massa de um planeta ou do Sol, distâncias muito grandes, massa de um elétron, de um próton, que são valores muito pequenos, né? Então, esse tipo de número, que são números com muitas casas decimais, né? Números muito grandes ou muito pequenos, para uma maneira mais fácil de expressar esses números é utilizar a notação científica, tá? Então, o que vem a ser a notação científica? Eu tenho que representar um número sempre assim, tá? N, que é a parte significativa do número, obrigatoriamente sempre vezes 10, sempre vai ser uma potência de base 10, tá? Elevado a E. E o que seria esse expoente aqui? É o número de casas que a vírgula vai se deslocar na hora que eu for montar o número, tá? E esse N aqui, gente, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que 1, maior ou igual a 1, tá? E menor do que 10. Então, o número que vem aqui na frente do 10, ele sempre tem que estar entre 1 e 9,99999, tá? Na representação dele. Daí, sempre vezes 10 e o E aqui tem que ser, o expoente tem que ser o número inteiro. Então, eu vou fazer dois exemplos aqui só para vocês relembrarem, tá? Digamos que eu queira representar o número 5.800.000 em notação científica, tá? Vou pegar só a parte significativa aqui, ó, que são 5 e 8, tá? Mas eu não posso representar sempre obrigatoriamente vai ter que ser vezes 10. Mas eu não posso representar esse número como 58. Por quê? Porque eu sei que aqui tem que estar entre 1 e 10, então tem que ser 5,8, tá? E agora, que número que vai aqui no meu expoente? É o número de casas que a minha vírgula se deslocou. Então, observem aqui, ó. No meu número 5.800.000, ele era um número inteiro, não tinha vírgula. Se ele não tem vírgula, é porque a vírgula se encontra aqui no final do número, tá? Os números inteiros, a vírgula sempre fica lá no final. E ela se deslocou até aqui, ó, para chegar no 5,8. Então, vamos ver quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, aqui vai o expoente 6. Tá? Na hora de eu desmontar esse número aqui, eu sei que a vírgula tem que andar 6 casas lá para frente para o número ficar maior. Tá? Então, aqui um exemplo de notação científica com expoente positivo. Mas e se eu falasse para vocês esse número aqui, ó? Como que eu faço para representar esse número em notação científica? Então, a parte significativa aqui é o 5, tá? Aí eu vou fazer vezes 10. Aqui pode ficar 5, porque o 5 está entre 1 e 10, ó, tá? Não posso nem pôr 50, nem 0,5, tem que ser 5. E agora, observem, a minha vírgula estava aqui e o 5 virou 5 inteiro, então porque a vírgula passou aqui por ele. Então, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, só que agora para o outro lado, então o expoente negativo, tá? Então, assim, aqui nós temos dois exemplos de utilização de notação científica. Como que eu transformo um número para notação científica, tá? Mas na física, a gente vai utilizar muito operações com números em notação científica, tá? Então, como que eu realizo operações com notação científica? Com números na potência de base 10. Então, as operações, gente, vou começar pela multiplicação e pela divisão, porque elas são mais fáceis, tá? A multiplicação e a divisão. Então, na multiplicação, o que nós devemos fazer? Multiplicamos os números que estão na frente da base 10,
repetimos o 10 e somamos os expoentes. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 a quarta, vezes 5 vezes 10 a quinta. Como que eu faço? Ó, multiplico os números aqui, tá? Não vou usar 5 aqui, vou usar 7. Multiplico os números que estão na frente das potências de 10. 2 vezes 7, 14. Daí, ó, repito o 10 e somo os expoentes. 4 mais 5, 9. Tá? Observe que esse número não está em notação científica, porque eu tenho 14 aqui na frente, tá vendo? E eu tenho que ter 1,4 na verdade, porque eu tenho que ter números menores que 10. Então, só arrumando esse número aqui para notação científica, ó. A vírgula estava aqui, ela teria que andar 9 casas para frente. Se ela volta aqui, concordo que agora ela tem que andar 10 casas para frente para chegar no mesmo lugar? Então, a vírgula voltou uma casa, aumentou um expoente aqui. Tá? Então, multiplicação, ó, multiplica os números que estão na frente da potência, repete a base 10 e soma os expoentes. Tá? Tomem cuidado com a regrinha de sinal. Se um dos expoentes for negativo, vai diminuir. Tá? Agora, vou pôr um outro exemplo aqui. Ó. 4 vezes 10 a menos 5, vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Ó, multiplico os números que estão na frente. 4 vezes 3, 12. Repete o 10, menos 5 mais 2, menos 3. Tá? Aqui, ó, também não está em notação científica esse número, tá 12, ele tem que ser 1,2. Mas observe aqui, ó, esse menos 3 aqui, a minha vírgula teria que voltar 3 casas para trás. Então, eu quero que ela volte só uma, então desconta um daqui, menos 2. Tá? Então, ó, 2 exemplos de multiplicação. Tá? Agora, vamos lá para a nossa divisão. A divisão, por exemplo, aqui, ó. 6 vezes 10 a quarta, divididos por 3 vezes 10 a quinta. Tá? Então, na divisão, gente, eu divido os números que estão na frente da potência. 6 divididos por 3 é 2. Repito 10. E agora, ao invés de somar os expoentes, eu vou subtrair os expoentes. Então, 4 menos 5, menos 1. Tá? Esse número já está em notação científica, tá vendo aqui, ó, está entre 1 e 10, não preciso arrumar nada, tá certinho. Um outro exemplo agora, se eu tiver expoentes negativos, tá? Tem que lembrar de fazer a regrinha de sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, 15 vezes 10 a menos 1, divididos por 5 vezes 10 a menos 4, tá? Divido os números aqui, ó, 15 divididos por 5, 3. Repito o 10 e vou subtrair os expoentes, ó. Menos 1, menos 4. Só que menos com menos vai virar mais. Então, ficou menos 1 mais 4, menos 3. Tá? Lembrar só sempre da regrinha de sinal, tá? Para não confundir. Então, aqui temos 2 exemplos de multiplicação para vocês relembrarem, 2 exemplos de divisão para vocês relembrarem. Agora vamos para a adição e subtração, que a adição e a subtração não são tão simples assim, tem que dar uma adaptada antes de fazer a operação, tá? Então vamos lá para nossos exemplos de adição e subtração. Então a adição e subtração, se eu tenho uma adição assim, ó, 2,5 vezes 10 a menos 5, mais 3,1 vezes 10 a menos 5. O que eu tenho que observar tanto na adição quanto na subtração? Na minha base 10. Os números têm que ter exatamente o mesmo expoente para eu poder fazer a operação. Então, aqui tudo bem, os expoentes são iguais. Então, eu vou somar 2,5 mais 3,1 é 5,6. E eu repito o expoente. Tá? Nem soma, nem subtrai, nem nada, só repete. Simples, tá? Se fosse uma subtração, eu só ia diminuir e repetir o expoente também. Mas existem casos em que o expoente não é igual. Por exemplo, nessa operação aqui, ó. 3,4 vezes 10 a sexta, menos 2 vezes 10 a quinta.
Então, ó, eu tenho 10 à sexta e 10 à quinta. Meus expoentes da base 10 não são iguais. Então, eu não posso resolver direto essa operação e fazer 3,4 menos 2. Eu primeiro tenho que igualar os meus dois expoentes. Tá? Então, aqui, o que eu posso fazer? O 10 à sexta pode virar 10 à quinta, ou o 10 à quinta pode virar 10 à sexta. Tanto faz. Tá? Aqui é sempre mais fácil o expoente maior virar o menor. Tá? Então, aqui, ó, o que significa esse 6? Que essa vírgula poderia andar 6 casas lá para frente. Tá? Mas eu não quero que ela ande 6, eu quero que ela ande só uma, para aqui virar 5. Então, ó, se a vírgula anda uma casa para frente, desconta 1 do expoente. Tá? Agora sim, ó, expoentes iguais da base 10, 34 menos 2, 32. E repete o 10 à quinta na resposta. Tá? Aqui meu número não está em notação, posso adaptar, ó. Ao invés de 32, eu tenho que deixar 3,2, mas aí aqui teria que ser vezes 10 à sexta, tá? Porque a vírgula voltou uma casa, tem que aumentar um aqui. Outro exemplo que vocês podem utilizar para resolver a operação de notação científica é fazer assim, ó. Tirar os números da notação. Por exemplo, 3,4 vezes 10 à sexta significa que a minha vírgula vai dar 6 casas para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui o número 3.400.000. E aqui, 2 à quinta, a vírgula não aparece porque ela está no final. Tem que andar 5 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5. 200.000. Então, 3.400.000 menos 200.000 dá 3.200.000. Tá? Que é a mesma coisa que 3,2 vezes 10, ó. A vírgula daqui para cá andou 6 casas, ó. Mesmo resultado. Tá vendo? Então, se vocês têm um pouco de dificuldade de aqui, ó, arrumar os expoentes para poder resolver, tira os números da notação científica, resolve a operação, coloca a resposta em notação científica de novo. São duas maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Tá? Então, adição e subtração só podem ser feitos diretamente se o expoente for igual. Se ele não for igual, transforma o expoente para deixá-lo igual, para daí depois resolver. Ou faz dessa maneira aqui. Tá? Tira da anotação, resolve a operação e depois coloca a resposta de novo na anotação. Tá? Agora, depois dessa aulinha aqui que eu estou passando a explicação para vocês, eu vou mandar uma listinha de exercícios anexa, tá? Vocês podem copiar os exercícios no caderno ou imprimir a lista e colar no caderno, como vocês acharem melhor, mas a atividade da aula vai ser resolver a lista e mandar a foto da lista resolvida, tá bom? Se tiverem alguma dúvida na resolução dos exercícios, é só perguntar. Até mais!